Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos sejam todos, mais 1000 inscritos no canal, bem-vindos sejam todos vocês, meu abraço, meu carinho, que nós possamos trilhar este caminho da graça e do conhecimento, que eu possa estar nesta sintonia com vocês e vocês desfrutando desta posição maravilhosa dada por Cristo Jesus. Olha, para tudo, deixe eu tecer um comentário. Nos nossos trabalhos, de manhã, na manhã de confissão, as pessoas sempre estão vendo ali na minha cozinha uma cafeteirazinha, uma cafeteira simples que eu tenho. E alguém, veja como o povo da graça de Deus é um povo generoso, grato, um povo que é grato. A expressão é essa, a gratidão é o tesouro dos humildes. Então, uma abençoada deve ter reparado na minha cafeteira e me mandou esta cafeteira aqui, 3 corações. Ela faz café expresso, cappuccino e chá. Que maravilha, cápsula! É a abençoada Regina Eunice da Silva, de Vargem Grande do Sul. Eunice, muitíssimo obrigado pelo carinho. Já experimentamos, já tomamos um cappuccino gostoso, já veio com 2 caixas de cápsula de amostra para trabalhar. Olha, eu agradeço, que maravilha, que presente bacana, chique, moderno, um cafezinho na medida certa. Muito, muito obrigado pela sua generosidade. Eu recebo e tomo posse, e como ministro, que todos nós somos de uma nova aliança, declaro uma colheita abundante sobre a sua vida por essa sua generosidade. Muitíssimo obrigado. Bom, deixe-me continuar falando com cada um de vocês. Primeiro, deixe-me explicar algo que 2 abençoados entraram em contato comigo para tirar dúvida e me disseram, quando Paulo disse em 2 de Coríntios 5:10 que nós somos embaixadores da parte de Cristo, ele estava falando conosco? Eu disse, não, nós não estávamos lá, então você não pode falar que nós somos embaixadores de Cristo. E por que não? Isto aqui estava restrito apenas aos dias de Paulo? Cristo não existe mais? Se Cristo não existe mais, e a função de embaixador durou até o ano 70? Não, não existe hoje a embaixada americana? A embaixada brasileira existe? Agora vamos atentar, o que é que faz um embaixador? O embaixador cuida dos interesses dele, do seu país, num outro país. Este é o papel de embaixador. Me explique uma coisa, eu disse ao abençoado. Você entende que a sua pátria de origem é celestial? Que o teu espírito está revestido de carne, mas a tua verdadeira identidade é espiritual e que tu não és daqui? Quem é daqui é a tua matéria humana? Ele disse sim. Ora, logo, se você não é daqui e você prega o evangelho, você está cuidando dos interesses da tua pátria celestial nesse país terreno físico. Logo, tu és um embaixador de Cristo. Então, a colocação de Paulo para Timóteo, ela é transcendental. Por quê? Porque Cristo existe. Deus mesmo em nós. Segundo, porque a função de embaixador ela não ficou só antes do ano 70. Haja visto que existem as embaixadas americana, portuguesa, israelense. Capite? Birimbau. Uma outra pergunta que se chegou a mim também foi por causa de um vídeo maravilhoso, extraordinário, que o nosso irmão Elson de Jesus colocou ontem sobre oração.
O abençoado me disse: não adianta orar. Eu disse: por quê? Ora, porque a oração não muda Deus. Eu disse: e? Então expliquei ao abençoado: oração significa falar, comunicar. É claro que o sistema religioso ensinou pedição. Pedição é uma coisa, oração é outra. Oração é o hábito saudável de falar com Deus. Neste momento agora, eu estou no processo da oratória, estou desenvolvendo a minha fala com vocês. Agora, eu tenho o hábito saudável de falar com o Pai dos Espíritos. Ele me ouve. Eu não vou fazer da minha oração petição vã, orações contradizentes, mas eu tenho que desenvolver o hábito saudável de falar com Deus. Se ele vai responder, é uma coisa. Se ele vai atender, é outra. Mas que eu converso com Deus, assim como converso com você e com os meus melhores amigos, isto é saudável. Disse Paulo aos Romanos que eles não sabiam orar como convém. Não quer dizer que eles devem deixar de orar. Se eles não sabiam orar como convém, nós sabemos, convém nos orar em cima daquilo que está escrito a nosso respeito. Isto é bom, é agradável. Bom, o assunto aqui é o seguinte: um povo rebelde e contradizente. Este não é o povo da graça de Deus. Este é o povo do sistema evangélico doutrinal. Este povo aqui, tratado, deixa eu colocar aí, este povo aqui, em que nós vamos ler o texto, era o povo de Israel, era o povo judeu, era o povo que estava sempre contradizendo Deus. E eu, analogicamente, eu apresento este povo que está aí, que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus, porque é um povo rebelde. Estão contra a sã doutrina, estão em rebeldia contra o pacto da graça de Deus. Eles não aceitam o que Cristo fez em benefício para o seu corpo, que é a igreja. Eles não aceitam que pastor é um dom, não tem nada a ver com o título aonde um homem manda sobre outro homem. Eles não entendem que os benefícios da cruz, os benefícios conquistados por Cristo, não devem ser violados por imposições, por regras, por rituais. Não pode. Não pode, não devem, porque fazem, né? Não devem. Então, quem é este povo rebelde e contradizente, que contradiz Deus? O que eu tenho visto não é uma pregação autêntica do Evangelho. Aliás, nós nunca vimos. É claro que a autodefesa diz: então é você que prega o Evangelho verdadeiro? Não. O Evangelho começou a ser pregado por Paulo, Timóteo, Silvano, por várias pessoas, Priscila, Áquila. Só que no decurso do tempo, isto aqui virou uma fonte de lucro. E os homens deixaram de pregar a verdade para ter o alvo, que é o bolso das pessoas. E quer ver uma maneira mais fácil de manter as pessoas com medo, cativa? É você trazer o velho pacto, é você trazer a proibição, é você dizer que a mulher não pode usar roupa de homem, e por isso, para ela ser santa, ela tem que se vestir totalmente ataviada. E aí pronto, você cria uma regra e as pessoas obedecem aquilo que eles têm medo. As pessoas se submetem aonde tem uma regra doutrinária sobre a vida delas. Por isso que, perdão, é por isso que em off eu tenho conversado com os irmãos. Quanto mais liberdade você der a uma pessoa, mais você descobre quem ela é. Por exemplo, aqui nos nossos encontros, nas nossas reuniões, eu conheci pessoas que diziam que era presbítero no sistema, que não perdia um culto, que ia, subia e descia aos montes. Mas tudo isso eles faziam sobre o rigor da ameaça, sobre o medo de perder a salvação, medo do diabo pegar, medo de Deus descer a mão, medo do devorador ir na casa deles. Então, aquilo que eu temo, eu me submeto.
E se há regras, eu defendo. Abençoados, aquilo que eu defendia com unhas e dentes, hoje são as coisas que eu luto contra. Por quê? Porque o medo saiu, eu era um contradizente. Então, essas pessoas que quando chegaram aqui diziam, eu sou presbítero, eu sou pregador, eu sou evangelista, a graça de Deus mostrou que eles nunca foram nada. Quando eles descobriram a liberdade em Cristo, eles viraram as costas, porque na verdade nunca foram nada. Eles pensaram que era e defendia isso e se mostrava assim por causa do medo que eles tinham de perder a salvação, medo de perder um culto de Santa Ceia. Quantos de vocês que me ouvem tinham medo de perder o culto de Santa Ceia? Quando descobriram que tudo isto era uma manobra, não se viram mais cristãos, viraram as costas, não defendem o Evangelho, não defendem a Cristo e não estão nem aí para uma vida envolvida com Deus, não desenvolvem o hábito saudável de conversar com Deus. Para eles, oração não vale de nada. Então, abençoados, olha o que disse o apóstolo Paulo numa conversa, numa escrita, desenvolvendo um relacionamento por meio de uma escrita aos irmãos que se reunia lá em Roma. Pergunto mais, Romanos capítulo 10, versículo de número 19. Já falei o nome da abençoada, né? Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? A pregação do Evangelho. Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Estava falando acerca dos gentios que seriam enxertados nesta nova vida com Cristo. Versículo de número 20. E Isaías mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Versículo de número 21. Quanto a Israel, porém, diz, no que diz respeito a Israel, foi dito, todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias, Deus estendia as suas mãos a um povo rebelde e contradizente. Em rebeldia com Deus, contradizendo o próprio Deus. Este povo está no século 21 muito mais contradizente. Não respeitam a história bíblica, não respeitam os pactos. Já disse aqui, fazem da Igreja de Cristo uma boneca de pano às avessas, toda remendada. Tem o remendo de Moisés e o remendo dos apóstolos. Tem a doutrina do antigo pacto, as leis cerimoniais e tem também a sã doutrina, uma mistureba, um sincretismo entre lei e graça, fermentando a Igreja de Cristo, prejudicando o seu desenvolvimento, trazendo fermentação da antiga aliança dentro da nova aliança. Um povo rebelde e contradizente, que não aceita os propósitos de Deus quanto à sua aliança. E a consequência é um povo raquítico, um povo que não conhece a sua herança, um povo que não conhece a sua posição e que está aí, de um lado para o outro, em todo vento de doutrina. E eu disse numa mensagem muito propícia, esquizofrenia evangélica, religiosa. Vocês não têm noção dos vídeos que se chegam, das pessoas falando balabachúria, falando coisas sem sentido, desconexas, sem nenhuma razão, incompreendida na sua mente carnal, com medo da nova era, e diz que a nova era está chegando, porque é o fim do mundo, o mundo está sendo governado por homens. Como é que pode uma pessoa se dizer que é cristã, dizendo que tem homens governando o mundo, se o governador de tudo isto é Deus?
Como é que pode alguém achar que Deus está impotente no seu trono, olhando tudo e não fazendo nada? Porque é exatamente esses pensamentos pervertidos acerca da soberania de Deus que os homens vão mostrando. Abençoados, eu não acredito que uma pessoa morre sem Deus determinar. Eu não acredito. Eu não acredito que um presidente, um imperador, é mais poderoso do que Deus para mandar fechar e abrir. Não. Todas as coisas estão sobre o domínio do Rei do Universo. Não existe essa de um governador ser mais poderoso, decretar, fazer. Tudo isto, meu amado, tudo isto quem controla é o Pai. Estão debaixo do governo, estão debaixo da vontade permissiva de Deus. Mas como o povo é rebelde e contradizente, eles perdem a sensatez. Por quê? Porque se entregaram a uma doutrina que tira o foco da soberania do Pai dos Espíritos. Desde o começo da criação, e vai existir assim, porque geração vai, geração vem, e a terra permanecerá para sempre. Deus nunca perdeu o controle. As pragas do Egito contam a história. Deus nunca perdeu o controle. E diz que foi Deus que levantou o faraó. Ora, se Deus levantou o faraó, e se tivesse alguém com esse pensamento que os homens banais têm de hoje, de nova era, o que diriam dizer? Que era o fim do mundo? Que faraó era Satanás, era besta, era o anticristo? E quem foi que levantou o faraó? Disse Paulo às igrejas de Roma que foi Deus que levantou o faraó para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. E os crentes rebeldes e contradizentes da época, o que diriam? Este é o inimigo do povo de Deus, mas nós somos mais fortes do que ele, nós vamos fazer um jejum. E Deus chegava para Moisés e dizia, vai lá que ele vai deixar você sair. E Moisés ia, quando chegava lá, Deus endurecia o coração. Eu tenho a forte convicção do entendimento. Deus fez um novo pacto para que nós vivêssemos o novo pacto. Aprendemos, confrontando o sistema, debaixo da autoridade delegada por Deus, a reagir às doutrinas pregadas pelo sistema religioso. Foi com dificuldade que chegamos até aqui, debaixo de muita luta, de muita ameaça. Isso não foi da noite para o dia. Estamos há 11 anos pregando este evangelho. Resistência, briga, ameaça, diz que vai lá, vai aqui, que vai me levar ao Supremo, que vai me botar na corte, que vão cortar o meu pescoço. E a cada dia eu vejo esta palavra avançando e agigantando, libertando as vidas, tirando da mão dos tiranos e devolvendo ao Pai dos Espíritos. Então, nós cansamos de ser rebelde e contradizente. Chega de lutar contra a doutrina. Dura coisa foi para nós recalcitrar contra os aguilhões. Para nós não estamos preocupados com o resultado. No processo, nós colocamos afeto e amor a esta palavra e ela entrou na divisão da nossa alma e do nosso espírito e mostrou verdadeiramente quem nós somos em Cristo. Abençoados, eleitos, escolhidos para viver esta geração debaixo da autoridade da palavra da graça de Deus. Então, há uma expressão aqui em Hebreus, capítulo 8, versículo de número 6. Olha só, aqui está o cerne do que eu quero falar hoje. Agora, disse Paulo aos Hebreus, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Deixa eu ver se eu consigo ler na Bíblia Viva. Aí eu tenho que pular o número. Mas Cristo, Hebreus capítulo 8, versículo 7, no seu, está no número 6, tá bom? Mas Cristo, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho muito mais importante dos que os que servem sobre as leis antigas, pois o novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas muito mais maravilhosas. Ora, se Cristo exerce um trabalho muito mais importante que as leis antigas, e se ele nos oferece da parte de Deus promessas muito mais maravilhosas, por que é que os pastores insistem em fazer o povo rebelde,
contradizente. Porque se é algo maravilhoso, por que é que eu tenho que carregar fardos pesados? Depois ele diz no versículo de número 8, o velho acordo, que é o velho pacto, a antiga lei, não deu resultado nenhum. Se tivesse dado, não teria havido nenhuma necessidade de um outro, a graça, para substituí-lo. Ora, meu irmão, vê se não há realmente um povo que está em rebeldia e contradizendo isso aqui. Todo o local chamado igreja em que prega e vive o antigo pacto está em rebeldia contra Deus. Todo o local que vive e prega o antigo pacto, qualquer, ainda que seja um pingo da lei, está em rebeldia. É um povo contradizente, é um povo rebelde. É o da onde nós saímos. Nós éramos rebeldes contra o que Deus estabeleceu como novo. Leia, o velho acordo não deu resultado nenhum. Se tivesse dado, não teria havido nenhuma necessidade de um outro para substituí-lo. 9. O próprio Deus encontrou defeito no antigo, pois disse, dia virá quando farei um novo acordo com o povo de Israel e o povo de Judá. Este novo acordo, disse a palavra ali, não será como o antigo que eu dei aos pais deles no dia em que eu os tomei pela mão, a fim de levá-los para fora do Egito. Eles não cumpriram a parte naquele acordo, e por isso, disse Deus, eu tive que revogá-lo. Ora, se Deus revogou o antigo pacto, como é que os pastores o mantêm vivo? Os mantém atuantes, fazendo o povo rebelde. Ora, se eu pratico algo que Deus revogou, eu estou em rebeldia contra o Pai. Vamos ler o versículo 11. Porém, este é o novo acordo que eu darei com o povo de Israel. Diz o Senhor, escreverei minhas leis em suas mentes, a fim de que eles saibam que o que eu quero que façam, sem precisar dizer-lhes, e estas leis estarão em seus corações, para que eles desejam obedecê-las. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ora, mas se o que prega aí fora é uma rebeldia, quando você apresenta o evangelho claro, limpo, eles dizem, não, tem que guardar o sábado sim. Não, mas este era o velho acordo. Não, nós temos que praticar a Santa Ceia, que é a Páscoa judaica. Não, mas isto era o velho acordo. Isto nunca teve proveito nenhum. Isto nunca aperfeiçoou ninguém. Não, tem que batizar nas águas sim. João Batista batizava nas águas. O nome da nossa igreja é João Batista batiza nas águas comendo mel. Este é o nome da nossa igreja, da nossa convenção. João Batista batiza nas águas comendo mel. Não tem que batizar nas águas coisa nenhuma. Isto era o velho acordo. Isto era o caminho do Senhor que estava sendo preparado. Neste novo acordo, o homem está perfeito em Cristo, regenerado, transformado. O homem está perfeitíssimo. Não tem que fazer nenhuma lei cerimonial, praticar nenhuma obra, observar nenhum rudimento. Tudo isso era sombras. A realidade é Cristo, que está na minha vida e está na sua vida. E por que é difícil pregar isto? Porque isto não enche cofre. Isto tira medo. O que enche cofre é a doutrina do medo, do pânico. O que enche o cofre são as campanhas, são as barganhas, são os toma lá da cá em nome de Deus, são as ameaças, comprar terreno no céu, pagar o pedágio, para entrar tem que pagar, para sair tem que pagar em dobro. São essas coisas que enchem o cofre. E é por isso que são de interesse dos maiores pregadores. Ora, vocês que me ouvem aqui esta noite, por favor, sejam realistas. No antigo ministério de vocês, essas coisas eram pregadas e explicadas como está aqui. Nunca se ouvia falar do evangelho de Paulo. Não trazia esses pormenores detalhadamente para que os olhos do entendimento fossem esclarecidos. E não servíamos a Deus como escravo em rebeldia, mas sim conhecendo como Pai dos Espíritos e nós como herdeiros seus. Então,
Toda, toda reunião. E nós não somos contra reuniões. Somos totalmente favoráveis. Somos um povo sociáveis. Nos dias de Paulo, a igreja se reunia. Não há nenhuma evidência no evangelho, na transição dele, na construção e na sua consumação. Não há nenhuma evidência que proíba um ser humano de se reunir em nome de Deus. Não há. Não há nenhuma base bíblica, nem fora dela, que proíba os participantes desta reunião ser generosos, ser amáveis, ser feliz, cantar, dançar. Não há. O que há uma opinião contrária. Mas posso ser sincero? De opinião o sistema está cheio. E nós não vamos seguir opinião própria. Já entramos nessa. De seguir opinião própria quando o pastor dizia, esta é a porta. Não, mas esta é a porta, está escrita onde? Não, está a porta porque Deus falou comigo, eu acho que é a porta. Nós não estamos atrás do que um homem acha. Eu não estou atrás do que um homem opina. Eu estou atrás do que o Cristo revela com base sólida na sua palavra. Há proibição? Eu não faço. Não há proibição? Ninguém me condene. Eu sou livre. Chega de colocar cabresto. Chega de colocar proibição. Isto não é evangelho. Isto é opinião própria. E andar por opinião alheia vai me reduzir à escravidão. Então, todo e qualquer sistema, qualquer ajuntamento, por mais bem intencionado que seja, se tem ainda os rudimentos da lei, a lei cerimonial, se tem ainda qualquer coisa de Moisés, está em rebeldia contra Deus, e este povo, este ajuntamento, este grupo de pessoas é um povo, é uma reunião rebelde e contradizente. Disse Paulo aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 8, olha o que ele diz, a tradução é Bíblia Viva. A Bíblia Viva, ela veio neste meu aplicativo, eu não tive que baixar nada. Eu estou usando um aplicativo e esta versão veio imbuída aqui dentro. Então, olha só, disse Paulo aos Gálatas no capítulo 5, no versículo de número 8. Bíblia Viva, vocês estavam indo tão bem. Quem foi que se meteu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Quem eram os Gálatas? Um povo que conheceu a graça genuína, pura, criados debaixo das ministrações de Paulo, uma graça pura e sem mistura. E de repente, eles foram impedidos de seguir a verdade. E Paulo perguntou, vocês estavam indo tão bem? Quem foi que se meteu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? 9. Certamente que não foi Deus quem fez isso, pois foi Ele quem chamou vocês para a liberdade em Cristo. E o abençoado me disse, eu saí da graça, voltei para a lei, porque Deus me levou para lá. Nunca. Como que Deus te levaria para um lugar em que é fraco e inútil? Ora, se Deus te levasse para as coisas velhas, rudimentares, cerimoniais, Ele não tinha feito a nova. Como Deus poderia te levar de volta para um lugar, se este lugar, em termos espirituais, não existem? E em termos físicos, são de um povo rebelde e contradizente. Tudo que se faz numa reunião, na maioria das igrejas evangélicas, é contra Cristo. Reunião para comer pão. O corpo de Cristo não é pão, é a igreja. Reunião para purificar o homem nas águas batismais. Aquela água não purifica mais. Disse Paulo aos Efésios que ele se deu pela igreja para apresentar perante ela santa, irrepreensível, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem defeito ou qualquer coisa semelhante. Não é as águas que lavaram a igreja. É Cristo que a fez perfeita quando se ofereceu pela igreja lá atrás, nos primeiros séculos, e consequentemente a igreja que vai se desenvolvendo a cada geração já é perfeita diante dele.
Então ele diz certamente que não foi Deus quem fez isso, pois foi Ele quem chamou vocês para a liberdade em Cristo. Como vai reduzir vocês à escravidão? Não é Deus. Depois ele diz no versículo de número 10, contudo, basta só uma pessoa errada entre vocês para contaminar todas as outras. E Paulo se refere ao fermento. Paulo se refere à doutrina do antigo pacto. Paulo se refere a alguém que contradiz a graça com a lei. E isso é o sistema faz com habilidade. Paulo estava dizendo, contudo, basta só uma pessoa, só o pastor dizendo que você tem que pagar o preço, pronto, está todo mundo contaminado. Depois ele diz no versículo 11, estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito dessas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Olha o que Paulo estava dizendo aos irmãos. Olha, Deus vai tratar com esta pessoa, porque está confundindo vocês. A igreja dos Gálatas, que viveram numa pureza devida a Cristo, que conheceram a graça de Cristo e que foram orientadas, que ainda que viesse um outro anjo do céu, seria anátema. Depois ele diz então no versículo 12, alguns até dizem que eu próprio estou pregando que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Ora, se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando a salvação somente por meio da fé na cruz de Cristo. Meu amado, você vê o drama em que as igrejas vivem hoje, é exatamente isso. Olha, alguns até dizem que eu próprio estou pregando a circuncisão e as leis judaicas. E as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Ora, se eu pregasse tal coisa, eu não seria perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. A mensagem que desagrada não é a mensagem deles. A mensagem do sistema está aí, todo mundo corre na mesma direção. Jesus vai voltar, culto de libertação, de quebra de maldição, daqui a 2 meses o batismo nas águas, todo primeiro domingo do mês, Santa Ceia. Todas as igrejas evangélicas pregam isso. E não há perseguição, estão todas de mão dada, todas elas em busca de encher cofre. Mas nós viemos com uma mensagem, sim, contraditória ao sistema e a favor de Cristo. Nós dizemos, falamos, pregamos com ousadia que Jesus já voltou, o Filho do Homem já voltou em 70 DC, julgou Israel e trouxe benefícios para a igreja que vivia na primeira era cristã. Falamos também que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, Deus mesmo habita em nós e que não há anjos mais a nosso favor, que os anjos no primeiro século da era cristã, enquanto o templo estava de pé, os anjos eram ministros a favor dos que iam herdar, não é dos que já têm a salvação. Está claro o texto. Mas esse tipo de mensagem vai na contramão do sistema. E aí a perseguição vem. Mas não tem problema, porque foi para isso mesmo que Cristo nos outorgou o seu Espírito, para ir na contramão desse sistema que é maldizente, que é contradizente e é rebelde. E no versículo de número 13, Paulo diz o seguinte aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13. Só desejo que esses mestres, que querem que vocês se cortem, fazendo-se circuncidar, cortem-se a si mesmo do meio de vocês e os deixe sozinhos. Saia! Alô, abençoado, saia do meio disso. Rompa com esse sistema, antes só do que mal acompanhado. Versículo 14, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Isso é evangelho. Amar e servir o próximo, contribuindo para que o seu próximo
tenha a capacidade de caminhar ao seu lado. Se você abraça o seu irmão, você de fato, de verdade, está abraçando a causa do reino. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é alegria e é gozo no Espírito Santo. Este mesmo gozo que eu tenho quando eu estendo as mãos dos meus irmãos, aos meus amigos, aos necessitados, quando eu me torno uma bênção na propagação do Evangelho e quando você é uma bênção para todos aqueles que vão ouvir desta sabedoria aplicada na vida dos outros. Sim, nós não somos um povo rebelde e contradizente. Deus nos tirou de lá. Hoje estamos a favor de Cristo, a favor do Evangelho, seguindo a Cristo, não a homens, defendendo a Cristo, não a placas, não a instituição, não a dogmas, apenas crendo que pela fé, o dom de Cristo em nós, nós podemos ser mais do que vencedores. Eu vou ficando por aqui. Desde já recebo o meu abraço caloroso em Cristo e amanhã, sábado, às 20 horas, estaremos de volta. Assim é, melhor noite, graça e paz. Beijos, fui!